pessoal, tudo bom? Estamos de volta de mais um episódio do Papo é Seguro, onde nós sempre temos um ambiente favorável, um ambiente propício para falar sobre o mercado de seguros, entender um pouquinho como funciona, as regras, os produtos, as tendências, e é isso que nós fazemos em todos os nossos episódios e em todas as entrevistas que nós temos. Hoje nós temos aqui a Aline. A Aline, como vocês sabem, é minha sócia na RAI. Aline, bem-vinda. Obrigada. É sempre muito bom voltar, estar aqui, conversar com o pessoal que nos assiste, com o nosso público e com você. Muito bom, é uma alegria. Eu adoro ter os meus sócios, eles sempre trazem coisas novas, trazem tendências e nós vamos trazendo coisas novas. Mas hoje eu quero falar de um assunto novo. A própria RAI está a se desafiar e você está com esse projeto. O que é que você traz de novo hoje? Tiago, a gente não podia ficar de fora, né? Na verdade, o que a gente tem visto é um grande boom de demanda desse produto e a gente, acho que todo mundo já sabe, a gente não faz nada por modismo, né? A gente gosta muito de estudar profundamente, entender a necessidade e principalmente, eu acho que tentar entender se vai fazer diferença e se é bom para o nosso cliente. A gente não vende nada que não seja bom. E esse é um compromisso da RAI que a gente sempre trouxe, né? E foi nesse sentido que eu fui estudar a fundo o produto da moda, que é o consórcio, até para entender se de fato é uma boa ferramenta, se pode fazer diferença para o nosso cliente, se a gente consegue agregar isso na nossa forma de ser, mas também de uma forma que faça bem, né? Que a gente consiga vender fazendo bem, fazendo com que ele use a ferramenta no melhor potencial dela. Mas consórcio é uma coisa muito antiga, que já tem há muito tempo, que todo mundo conhece. Por que agora trazer esse assunto? O que é que ele está permitindo? Ele está trazendo novos horizontes? Tem sonhos que ele pode ajudar a realizar? Como é que é isso? Não, então é isso, né? A gente, bom, eu, se eu falar aqui para você, eu vou entregar a minha idade. Mas consórcio é um negócio antigo mesmo. Eu me lembro que o primeiro consórcio que eu vi falar, meu pai comprou um consórcio para comprar um videocassete. Olha Olha isso. só, É muito antigo, né? E no fundo é disso mesmo, né? Claro, o produto evolui. Eu fui até olhar muito a fundo para a gente entender. O produto evoluiu muito. Hoje em dia a gente consegue usar para uma série de coisas, para casa, para carro, para quem tem empresa de frota de caminhões, para trocar frota, até para realizar sonhos tipo casamento, quer fazer investimento em placa solar. Uma série de coisas que dá para a gente usar. Mas o que que eu acho principal? E por que que o consórcio me convenceu vamos da lá. gente estar aqui, né? Falando dele e trazendo ele para o nosso portfólio. Porque a gente sabe que no Brasil é difícil juntar dinheiro, né? A gente sabe que no Brasil é muito caro, o crédito é muito caro. Então, eu cresci com uma crença limitante, hoje é chique a gente fala crença limitante, né? Os coaches falam muito isso. Mas eu ouvi minha vida inteira que a gente não consegue nada se a gente não fizer dívida. Você já ouviu isso? Eu ouvi isso minha vida inteira na minha família. Só que dívida no Brasil é muito caro. Você vai comprar uma casa, você paga duas, três. A gente sabe disso, né? Não estou falando novidade aqui. E o que que acontece? O fato é que o imediatismo, quando a gente não se planeja, ele vai custar muito caro. Então, o consórcio ele vai entrar para quem quer realizar sonhos como uma ferramenta de se organizar para juntar dinheiro em prol daquele sonho que você tem. Eh, eu acho que é uma ferramenta nesse sentido muito fantástica. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem empresas idôneas de longa data que vendem, que estão estruturadas para garantir que o dinheiro que está depositado ali, de fato, volte para quem está participando dos grupos. Antigamente a gente ouviu coisas que não eram muito boas a respeito disso, então hoje, principalmente a empresa que a gente escolheu trabalhar, que é a Porto Seguro, é extremamente idônea. E o E produto em si, segura, credibilidade segura, também. idônea, não tem nem o que dizer. E o produto em si serve para toda essa gama de sonhos aí que a pessoa consegue depois realizar de forma planejada, estruturada, sem pagar duas ou três vezes aquilo que ele sonhou ter, né? Sem dúvida. Não, eu acho o consórcio realmente uma ferramenta fantástica.
Eu sempre fui também muito cauteloso e o ano passado eu acabei comprando 11 cotas, porque de fato eu acredito que é um produto bom, porque vai-me ajudar nesse meu planejamento, mas porque eu também vi um viés de investimento, de ele Sim, poder ser também uma ferramenta de investimento. Essa eu próprio ainda quero verificar, quero validar, porque eu sou assim, devo querer validar, mas de facto eu vejo hoje o consórcio como uma ferramenta muito importante, não só, e essa é sem dúvidas, como um planejamento para quem quer fazer determinados investimentos, isso já é a realidade, e hoje também começamos a olhar um pouquinho para a parte como um investimento para as cotas. Mas me fala um pouquinho mais do consórcio. Ainda tem muita gente que tem dúvidas sobre eh, a segurança do consórcio, se o consórcio é só para quem pode esperar. Ah, tudo bem, que legal, né? Não tenho custo, mas eu vou ter que esperar 10 anos fazendo a contribuição e só depois é que eu é, posso ter a minha casa. É caro, também há quem ache que acaba se tornando caro. Eh, Consegues falar um pouquinho sobre isto, desmistificar um pouco vamos também lá. este tema? Claro, vamos por partes aqui, né? Primeira, vou te dar uma notícia importante. Consórcio não é para quem quer comprar nada imediato. Esquece, né? Então, assim, tem tudo que é produto no mercado, qualquer coisa que você vai comprar, de um sapato a consórcio, vai servir para uns e não vai servir para outros. Então, para quem é o consórcio? É para quem não precisa ser imediato. Quem precisa comprar imediatamente, vai casar, não se planejou, precisa da casa, vai ter que pegar lá, se não tiver dinheiro à vista, tem que pegar empréstimo. O imediatismo custa, cada um sabe do seu bolso, mas assim, não é para essa pessoa o consórcio. É, o consórcio ele é para quem pode parar, se planejar e a gente sempre tem que pensar numa coisa. Os grupos, eles existem, vamos supor, um grupo de automóvel de 5 anos. Aí você compra pensando que você não, vou dar sorte. Mas você tem que considerar que você pode ser o último a ser contemplado. Se você trabalhar sempre neste pensamento, você vai ser cauteloso e você vai se programar para não precisar comprar um carro nesse período. Então, é planejamento. Então, sim, não é imediatismo, tem que ser para quem tem tempo para se planejar, pode ser que você dê sorte de ser contemplado. Hoje em dia, os produtos evoluem. Hoje em dia, a gente pode. Tem várias outras formas de contemplação além do sorteio. Você pode dar lance, tem lance fixo, tem lance livre, tem uma série de coisas. Mas ainda assim, você tem que considerar que você pode ser o último a ser contemplado. Então, é, cautela e planejamento. É isso que é sobre isso que fala o consórcio. Agora, sobre ser caro, que é a segunda parte do que você me perguntou. É infinitamente mais barato do que pegar empréstimo, mas não tenha dúvida, né? Não tem juros, não tem juros. Ah, mas não tem. Ponto. O que que tem? Tem taxa de administração. A taxa de administração, e aí há quem indica, mas é caro, não é? Gente, a taxa de administração vai ser ali entre 18% e 20% do valor da carta que você estiver querendo. É caro. Vamos pensar, a gente está falando disso ao longo de 5 anos para um consórcio de carro, a gente está falando disso ao longo de 20 anos para o consórcio de imóvel. No mês é muito barato, né? E assim, vamos combinar. Se você é organizado para guardar o seu próprio dinheiro, investir, estar de olho no mercado financeiro fazendo aquilo render, o consórcio talvez não seja para você. Mas me conta, você é a pessoa que primeiro se paga e depois você vai. Dificilmente o brasileiro não tem essa cultura. Então, vale sim a pena você contratar uma ferramenta para te ajudar a guardar dinheiro. É sobre isso que a gente está falando. Tem um custo? Tem um custo, mas o Netflix também tem um custo. Outras coisas que a gente consome também tem custo. É só mais uma ferramenta que vai sim te ajudar a guardar o dinheiro com o propósito certo de lá na frente você poder pegar aquele bem que você tanto sonhou. Então, eu acho que vale a pena. Se você não é aquela pessoa super organizada, que você mesmo faz seu dinheiro render, vale super a pena. Agora, papo de leigo. Vou provocar, Ai, ai. papo de leigo. Mas se eu ficar todo esse tempo, se eu tiver o azar de ser o último,
Se eu tivesse feito uma poupança fora do consórcio, eu ia comprar a casa no mesmo momento e sem a taxa de administração. Ou seja, eu acho que só vale a pena se eu quiser acreditar que eu vou ser sorteado antes e for fazer algum lance para conseguir antecipar. Lógico que não é para comprar agora, porque isso Uhum. já é o financiamento. Mas eu vou querer conseguir ter um Sim. bem antes do final. Porque se eu ficar a pensar, não, não, eu estou entrando para poupar e vou ser o último a ser, aí não é negócio, não é? Então, mas a gente está falando de um grupo formado por X pessoas, em que você vai ter ali o primeiro e você vai ter o último, e no meio disso Tem você um vai monte de ter gente. um monte de gente, né? E é também por isso que é importante você falar com quem entende na hora de comprar as cotas. Por quê? Porque a pessoa que entende, ela pode te ajudar a escolher o melhor grupo, se é um grupo em formação, se é um grupo em andamento, se a cota que você está escolhendo está fazendo sentido naquele momento, qual é o percentual de lance que aquele grupo tem dado para ser contemplado. Então, é toda uma estratégia e um planejamento para conseguir ajudar o cliente a chegar lá. Tá? Então, eu acho que não é só a gente. E sem contar que poupança, pelo amor de Deus, né, Thiago? A gente sabe que poupança é perder dinheiro, nem, né, se você fizesse comparação com outra coisa, até aceitava, Não, mas digo com poupança é uma espécie de investimento sim, sim, sim. de ficar aplicado. Agora, sem dúvida que essa parte é o que tem que fazer, e nomeadamente até também acompanhar, se você tiver alguém, neste caso a Aline, que te ajude a encontrar, há também momentos propícios para fazer isso. Há campanhas, Sim. há determinadas coisas que nos permitem realmente fazer esse investimento menor, onde a taxa de administração é menor, Uhum. onde se fica a pagar meia parcela É isso. até à contemplação e por aí vai. Nós temos algumas soluções que realmente permitem fazer aqui. Sim. Eh, por falar em campanha, faz 2 semanas que a Porto entrou com uma campanha forte no Domingão do Hulk, então a gente está num bom momento, a gente está em campanha, tem redução de parcelas, até a contemplação. E sim, é isso, é a gente olhar o melhor momento versus a expectativa do cliente, para ajudar o cliente a chegar lá. Dá para fazer um bom negócio aí. Muito bom. Eh, Alguma coisa que mais você acha importante partilhar aqui com quem realmente está tendo uma primeira abordagem, está conhecendo um pouquinho mais de produto, está se deixando espaço para dizer, como nós dissemos, deixa eu entender um pouquinho melhor. Se a Aline está a falar isto, se o Tiago está a falar isto, se a Rai está a falar isto, deixa-me ouvir um pouquinho mais. Mais alguma coisa que tu queiras acrescentar para estas pessoas que estão chegando? Bom, eu diria que o melhor de tudo é a gente parar realmente para conhecer o produto, porque, como eu disse lá no começo, eu acho que todo imediatismo é muito caro, né? E planejar sonhos diz respeito, eh, tem a ver com quem de fato para olhar para si, não para passar a vida do jeito que der, né? Então, sente, planeje, fala com a gente pode te ajudar com isso. E eu tenho certeza que depois da primeira experiência você vai comprar mais 11 cotas. É isso. Não, é maravilhoso. Eu estou muito acreditado, muito confiante de que realmente fiz um bom investimento. Estou a acompanhar, vou fazendo alguns lances, ainda não tive a sorte ou a habilidade de ter o ponto certo para ser contemplado, mas realmente eu vou casar toda uma perspectiva de investimento imobiliário que eu quero fazer com este investimento que eu vou fazendo e lógico que ele vai ter que acontecer conforme as contemplações que for conseguindo. Então faz todo sentido para quem também tem calma e que vai fazer os investimentos aproveitando as oportunidades. E a Sim. contemplação dá-te a oportunidade de você ter realmente um capital mais barato e fazer investimentos naquele momento. E imóveis para você investir, tem muitos no mercado. Aí você tem que ter um bom corretor para te ajudar nesse serviço. Mas, É sem sobre dúvida isso. que faz todo sentido para quem quer. Uma coisa é parte do investimento para consumo, mais ao nível do Uhum. carro, a outra e também A casa, para quem quer casa, a sim. sua casa, a outra é não só o investimento do ativo consórcio, mas também o investimento que você pode fazer
quando for contemplado com a carta de consórcio. Deixa eu Você só casa tentar as duas explicar um coisas. pouquinho, que eu acho que eu sei o que que você está tentando falar, né. Então, se você tem um consórcio, né, porque tem gente que deve estar pensando: "Mas já tenho casa, meu carro tá tudo ok, não compro carro, uso Uber". Não é para mim. No fundo, o que a gente está falando é o seguinte: quando você, tem capacidade de investimento, comprar um consórcio pode ser muito bom. Primeiro que você não tem pressa para receber a carta. Mas se você recebe, e se você recebe ela, ao longo dessa trajetória, essa carta ela tem um valor maior no mercado. Por quê? Você não vai usar, mas tem gente que tem um mercado inteiro de gente querendo comprar cartas contempladas. A diferença entre o que você pagou e o valor da carta que você vai vender é um ganho financeiro muito grande. Então, são pessoas que estão usando o consórcio e não é à toa que a gente tem visto o aumento de demanda no mercado explodindo, que são pessoas que estão usando o consórcio como forma de investimento. Aí é diferente, né? É uma outra vertente, mas que depois eu posso explicar um a um conforme a gente for falando com as pessoas. Mas também tem esse, que eu acho muito interessante, e aí realmente já começa a ser um produto financeiro de Sim, investimento, mas eu também estava a falar de outra perspectiva, que é você comprar a cota para dizer, quando eu for contemplado, eu vou ter um capital que eu não teria naquele momento e vou usar isso para, por exemplo, dar a entrada ou para comprar um determinado imóvel, vou pôr esse imóvel a render e esse outra imóvel possibilidade. vai pagar o resto das cotas, ou seja, eu vou pagar o imóvel com o próprio imóvel e com a carta que me foi contemplada. Então, é também uma forma de acelerar os Sim. investimentos que você eventualmente está a pensar fazer. No fim, olha quanta coisa, né? Parece que imóvel. Eu comecei contando que o consórcio, o primeiro consórcio que eu ouvi falar era para Com comprar um videocassete. videocassete. Olha onde a gente chega hoje com o produto, olha como as coisas evoluem, é muito bacana, né? É muito lindo. É. Eu gosto. Hoje estou realmente, entre aspas, apaixonado, porque realmente é um produto com muita versatilidade e com muita segurança, Sim. que também no passado havia algumas dúvidas quanto a isso. É isso. Alguma Isso. coisa que queiras compartilhar connosco? Eu Alguma acho que coisa é do isso. futuro? Eu acho que é isso. Estamos bem. Voltamos para contar mais novidades quando a gente tiver. Aline, fantástico. Muito obrigado por Obrigada. trazeres essa não novidade, mas essa abertura, esse olhar diferente sobre o consórcio, porque realmente ele hoje se tornou um instrumento, uma ferramenta interessante para qualquer pessoa, em qualquer momento, poder olhar como uma oportunidade interessante, uma forma de investir e de planejar. É Né? isso, é isso. Obrigada. Obrigada, Obrigado. gente. E é isso, gente. Foi mais um episódio do Papo é Seguro e é sempre fantástico e maravilhoso estar aqui e ainda mais estar aqui com a minha sócia querida. Muito bom. Obrigado. Até o próximo episódio. Obrigada.